Vamos ouvir o que diz agora o porta-voz do Pentágono e eu volto em seguida com as atualizações deste e de todos os outros casos, como a gente tem feito sempre. Ucrânia. Não havia soldados americanos naquela instalação de capacitação. E antes era lá que a Guarda Nacional estava fazendo o treinamento, mas não tinha nenhuma empresa americana, não havia nenhum civil americano ou nenhum americano trabalhando para o governo ali. Quanto aos danos, nós sabemos que várias infraestruturas foram atingidas, não temos uma clareza de qual o grau da destruição ou quantos equipamentos foram atingidos, mas, como já dissemos, esse é o terceiro ataque significativo na parte ocidental da Ucrânia que está sendo atacada pelos russos. As armas da OTAN que estão sendo direcionadas com relação a isso, o que podemos dizer? The routes through which security assistance is getting to Ukraine, and I don't want to start by doing that today. I would just tell you that we have multiple routes to get. E nós temos vários sistemas que estão sendo empregados para que os equipamentos cheguem aos ucranianos. O armamento que chegou agora à Ucrânia, eles não passaram por esses locais? Existem mísseis de cruzeiro, mas eu acho que eu não posso dar mais detalhes nesse momento. Esse ataque aéreo, eu acredito que houve outra cidade que também foi atingida. Há indicações agora de que os russos estão despendendo algum esforço para impedir que o auxílio chegue à Ucrânia, e essa é uma preocupação, porque até o momento as autoridades têm dito que não há indícios de esforços nesse sentido. O ataque nesse fim de semana... Esse ataque não está sendo visto como uma forma de atingir as entregas de assistência à Ucrânia. Não vou falar sobre todas as modalidades, como vamos buscar auxiliar a Ucrânia. Espero que os senhores entendam por quê. Mas, em forma mais ampla, para responder sua pergunta, vamos continuar trazendo o máximo de assistência de segurança o mais rápido possível e com o máximo de eficiência possível para a Ucrânia. E há várias formas que estamos buscando realizar esse trabalho e eu acho que não ajuda, principalmente não os ucranianos, esses detalhamentos em público aqui. Com relação aos esforços dos russos, há algum indício de que eles agora estão tentando interferir nessas operações de assistência? Nós continuamos trabalhando para entregar assistência para os ucranianos e não vou falar sobre as operações russas. Obrigada. Para voltar à questão do ataque em Apuriv, o senhor considera que isso é um fato já consumado e que eles pararam de atacar no lado oeste do país? Você está vendo o Pentágono, mas fala a Casa Branca. Nós te avisamos no início do jornal, tudo acontece durante o 360. Vamos para lá agora ouvir a Psaki. Ela é a porta-voz da Casa Branca. But military assistance that we believe strengthens their position. Fortalecer a sua posição nesses diálogos. A nossa opinião continua sendo que, a despeito do que é dito nesses diálogos, nós precisamos de boa vontade no trabalho diplomático para que conseguimos reduzir a intensificação dos ataques ou da agressão. E nesse momento ainda não vemos nenhuma evidência que Putin está tentando de fato reduzir o ataque. E é isso que buscamos alcançar.
novamente sobre as reuniões. Quais as consequências para a China se eles ajudarem a Rússia? Não vou delinear aqui consequências específicas, mas o assessor de segurança na Assembleia disse que se a China fornecer algum tipo de auxílio militar ou vá contra as sanções estabelecidas, haverá consequências. Agora, quais serão as consequências será determinado no futuro. Jake Sullivan comunicou que haveria consequências. Sim, já dissemos isso várias vezes. Alguma coisa que você possa nos dizer sobre a potencial visita do presidente à Europa nas próximas semanas, com quem ele pode vir a se reunir e a que ponto ele estará indo para a Europa? Estamos trabalhando com os nossos parceiros da OTAN e nossos parceiros europeus, trabalhando para garantir esforços diplomáticos, também equipamentos militares e de assistência, mas ainda não temos nenhuma decisão final sobre uma viagem do presidente Biden para a Europa e isso ainda está por ser definido. O presidente disse em fevereiro que os Estados Unidos responderiam de forma grave caso houvesse ajuda à Rússia. Nós e os colegas estamos esperando para ouvir como será essa reação. Benjamin Hall, eu sei que ainda não tem informações finais e vamos pedir confirmações, mas nossos sentimentos pelo ferimento do jornalista e estamos pensando na família dele aqui também. O presidente está liderando o mundo, mostrando que haverá consequências e mostrando que há repercussão e respostas às ações russas, às ações brutais que certamente têm esse impacto na Ucrânia e também agora impactando também americanos. Quais as consequências serão? Eu não posso definir nesse momento. O presidente até esse momento não estava disponível a estabelecer um limite e nós vimos aqui maternidades sendo bombardeadas, armas químicas serem utilizadas, hospitais na mira dos russos. E houve também uso de armas químicas. Há algum processo de aumento das sanções agora, com o que nós estamos vendo? Nós falamos com muita frequência que o que está sendo visto é brutal, é cruel. E o presidente liderou o mundo em ações que estão levando a economia russa à beira do colapso. E nós estamos fornecendo assistência militar e humanitária para a Ucrânia mais do que outros países do mundo e num nível histórico. E estamos fazendo isso nesse momento tão difícil para eles. Nesse momento, nós estamos não ao lado, não à margem dos esforços, mas sendo uma peça central dos esforços para combater a agressão russa. Há alguma preocupação de que se um limite não for estabelecido, por exemplo, com o uso de armas químicas, eles poderão vir a usar esse recurso no futuro sem nenhuma punição? Na sexta-feira, o presidente disse que haveria consequências graves se eles usassem armas químicas e que o mundo responderia. E o que nós estamos fazendo nas últimas semanas, se não meses, é trazer o máximo de informações possível para a comunidade global e para a mídia sobre o que podemos esperar. E os oficiais e autoridades russas, bem como Putin vem sugerindo, é que os ucranianos estavam trabalhando num programa de armas químicas. E fica claro que esse é um padrão que já vimos no passado, que os russos criam um prelúdio para suas próprias ações. E até agora nós ouvimos o presidente falar muito que os Estados Unidos não irão fazer. E então, qual seria esse limite para que a potência nuclear fosse utilizada? Quer dizer, o que precisaria ser feito para que alguém prestasse atenção nisso, por exemplo? Por que ele faria isso na Ucrânia e por que simplesmente criaria um pretexto para o uso de uma coisa tão extrema quanto essa? Nós falamos sobre isso e nós vamos seguir com outras perguntas, mas qualquer presidente tem que pensar em como liderar o mundo
como deixar claro que essas ações são cruéis, inaceitáveis e não estão em linha com as normas globais, mas, ao mesmo tempo, pensar nos nossos interesses nacionais. E dar início à Terceira Guerra Mundial certamente não está no interesse dos Estados Unidos. Trazer soldados americanos para solo ucraniano para combater a Rússia não está nos nossos melhores interesses. Com relação à desinformação no Twitter, semana passada, o presidente foi para o Twitter falar sobre a desinformação com relação às vacinas e com relação à desinformação com ataques químicos, considerando que o presidente Putin proibiu essa plataforma no país, nós temos os olhos de fora do país. O que acontece agora? Quem falou? A gente tem Twitter e eu vou verificar essas informações. Eu não posso confirmar agora. Você ou seus colegas viram algum sinal de que a China entendeu o recado de que ela deve entender os seus recados? Estamos observando a China de perto e um colega fez um comentário agora há pouco e nós atrasamos a sessão para que todos pudessem participar, mas tivemos uma sessão que reflete a gravidade da situação no momento. Queríamos que fosse muito claro e a fala foi pública do nosso assessor de segurança sobre que haveria consequências para a China. Foi dito também que as preocupações foram expressas sobre o que aconteceria com a China se apoiasse a Rússia. Se a China não atender esses alertas dos Estados Unidos, o que pode acontecer e qual a preocupação de que isso aconteça? Se a China decidir dar um apoio econômico para a Rússia, eles só representam 15 a 20% da economia do mundo. Os G7, os países do G7 são mais de 50%. Então temos uma gama de ferramentas à nossa disposição para poder trabalhar com os nossos países, os nossos parceiros, países europeus. Mas ainda estamos, claro, avaliando a situação, estamos observando bastante de perto. Tivemos uma reunião em novembro, o presidente entrou em ligação com o presidente Xi, Biden e o presidente Xi, e era um momento importante de ter essa discussão aqui, considerando os relatos que temos visto sobre a invasão da Ucrânia. Voltando à questão das armas nucleares, o presidente disse na sexta-feira que a Rússia pagaria um preço caro. Que preço é isso? Nós estamos falando de mais sanções. Você pode pintar aí um quadro geral sobre o que seria isso? Essa é uma conversa que nós teríamos que ter com os nossos parceiros com o mundo, mas certamente, se a Rússia utilizasse armas químicas, haverá uma reação severa da comunidade global. Quando você fala das possibilidades para as sanções da China, com relação ao que já fez com os Estados Unidos, você diria que está tudo em discussão, incluindo negociações comerciais, sanções, tudo isso está em jogo? Não estou na posição de dar detalhes quanto a isso. Nós vamos seguir com essas discussões. Então vocês não fariam nada se houvesse esse auxílio? Ficou claro que haveria consequências. Eu estou tentando imaginar qual seria o objetivo final. Vocês iriam mudar as prioridades e não ter mais um relacionamento com a Rússia ou com a China ou algo mais modesto? A questão é deixar claro que haveria consequências se China apoiasse a Rússia. Eu gostaria de falar do aumento do auxílio que o presidente assinou nesse fim de semana. O Pentágono diz que isso ainda está em discussão. Esses sistemas já foram entregues ou eles estão em vias de serem entregues? Nós anunciamos, e acho que é por isso que você está perguntando, temos 200 milhões de dólares adicionais para assistência de segurança, que chega ao máximo de financiamento para esse momento, em termos de armas para a Ucrânia. Precisamos verificar que tipos de armas estão sendo utilizadas. Eles estão usando as armas com muita eficiência para resistir
impedir a invasão russa tanto por solo quanto por ar. Temos armas antitanque, munições de vários tipos e há outras assistências também fornecidas para atacar ou lidar com os ataques aéreos em solo. Mas, claro, estamos prestando esse auxílio e há bastante financiamento, como vocês viram, indo para a Ucrânia para poder auxiliar esses pacotes. O secretário de Estado adjunto, neste fim de semana, falou sobre a disposição em ter negociações com as autoridades sobre a postura da Rússia. Você poderia falar um pouco mais sobre quais sinais foram dados nesse contexto? E sobre o que a secretária também foi dito que as ações teriam que ser demonstradas na prática, porque as palavras deveriam ser demonstradas com ações em prática. Ainda há conversa acontecendo, nós ficamos muito felizes com os esforços da Alemanha, França e Turquia participando nesses diálogos. Mas, para a diplomacia funcionar, ambas as partes têm de estar envolvidas com boa-fé, buscando a atenuação do conflito. Houve 5 ou 6 tentativas de corredores humanitários que não foram implementados, não funcionaram. Há relatos de que não foi permitido que o corredor se estabelecesse pelos russos. Considerando que, à medida que esse conflito acontece, outros atores que são de interesse dos Estados Unidos, o Irã, a China, a Coreia do Norte, estão também testando como o país lida com a Rússia, a China com Taiwan, o Irã com os seus foguetes, também a Coreia do Norte, mostrando a natureza provocativa disso. Esse é um teste para o Ocidente e principalmente para os Estados Unidos? Não sabemos se há relação. Olhando o ataque que vimos no Irã no final de semana, nenhum americano foi ferido, os americanos não eram alvo desse ataque. Tem informações públicas também sobre a Norte-Coreia, nós vimos muitos testes nos governos passados também, mas nós não estamos vendo dessa perspectiva. Vocês entraram em contato com empresas americanas que têm propriedades ou infraestruturas na Rússia e eles esperam, de fato, que essas estruturas sejam nacionalizadas pela Rússia? Estamos em contato com empresas americanas, são empresas do setor privado que podem tomar suas decisões independentemente, mas nós divulgamos na sexta-feira que nós tomaríamos ações caso fossem tomadas pelo governo as propriedades de empresas americanas. O assessor de Covid da Casa Branca tuitou hoje falando sobre a potencial de aumento nos casos. Com base no aumento de casos na Europa, você está confiante de que há os dados necessários para ter poder avaliar a situação? Conseguimos analisar dados, claro. Eu não vi esse fio. Era sobre a variante BA2, é isso? O que nós sabemos sobre a variante BA2, e é importante dar esse contexto, é que circulou nos Estados Unidos já, ou está circulando já há algum tempo. Claro que estamos observando de perto. Temos 35 mil casos no país nesse momento. Esperemos algumas oscilações nesse número e talvez um aumento. A BA2 é mais contagiosa do que a Omicron, mas temos as vacinas de mRNA, que são uma excelente ferramenta contra o vírus. E conforme acompanhamos a situação, e vemos casos no Reino Unido e na China, mas a China também tem uma política de tolerância zero e eu acho que esse contexto todo é importante de ser dado. O que eu queria só comentar, voltando para outra parte da sua pergunta, é que nós ainda estamos... Jen Psaki está aqui trazendo as atualizações